Bitcoin? Quem possui mais Bitcoin agora no ano de 2026? Essa ideia desse assunto veio por 2 motivos. Primeiro, a gente nunca falou sobre isso, nunca bateu papo sobre isso no podcast, nunca trouxe isso para dentro do canal do YouTube. E segundo, eu estava escrevendo um artigo essa semana sobre esse assunto, encontrei uma pesquisa, né, uma research da Arkham, que trouxe esses dados atualizados. Eu disse, bom, por que a gente não traz esse tema aqui para o nosso podcast para a gente debater? Há pouco tempo saiu uma outra pesquisa da River falando da mudança, né, de mãos do Bitcoin, de como o varejo está vendendo para as grandes corporações. Então tem tudo a ver a gente ficar atualizado sobre o que está acontecendo aí no mercado, onde estão esses 20 milhões de Bitcoins que já foram minerados, né? Já chegou a bater 20 milhões, Carol? Já bateu esses dias. 99% já foi minerado, né? 95%. 95%, desculpa, então. 95% já foi minerado, né? É, sim. Reta final, nos próximos 120 anos, os últimos menos de 5% dos Bitcoin vão ser minerados. E aí, isso tem tudo a ver com o tema, porque daqui para frente, a maior parte dos Bitcoin vai só mudar de mãos. E para quais mãos esses Bitcoin irão, né? Assim como já mudou, não mudou muito ao longo do tempo, mas está mudando. A gente está vendo essa transição aí entre o varejo para as instituições, como tu falou, Cacá. E é muito, muito louco ver isso em tempo real e a gente acompanhar esse processo, porque há muito se falava das grandes empresas chegando, que elas iriam, sim, absorver parte dos Bitcoin em circulação. E é louco ver que as pessoas, de fato, estão entregando seus Bitcoin para instituições, estão entregando para o Sailor, a gente vai falar tudo isso, né? Mas eu achei que as pessoas iam ter um pouco mais de mãos de diamante, aí segurar um pouco melhor os seus Bitcoin. Mas enfim. Vamos começar, então, falando sobre os maiores detentores. Bora lá, então. Pessoal, desculpa a minha voz. Eu tô com um pigarro, às vezes eu posso dar uma tossida aqui e também tô fanha, porque essa semana eu peguei um gripão daqueles, não me escapei do gripão aí da mudança de temperatura. Então eu tô me recuperando ainda. Então não reparem em minha voz. Vocês vão ter que me aguentar fanha aqui hoje. No próximo episódio eu já vou estar melhor. Bora lá, então. Primeiro do ranking, obviamente, não poderia deixar de ser Satoshi Nakamoto, né, Carol? Satoshi Nakamoto, não sabe, né, se é uma pessoa, se é um grupo. O que se sabe é que o Satoshi Nakamoto é o maior detentor de Bitcoin, com aproximadamente 1 milhão e 96 unidades de Bitcoin. É até absurdo esse número, né? Muita coisa. Valor obtido aí como recompensa por ter minerado cerca de 22 mil blocos nos primeiros tempos da rede, ali entre 2009 e 2010. Aí eu peguei alguns pontos interessantes aqui, Carol, para a gente trazer, que toda essa análise, né, on-chain, porque esse número, algumas researchers fazem pesquisa, né, vão mapeando a blockchain e encontraram, estimam que é esse número, que são esses endereços aí, estimam que seja de Satoshi, são endereços que estão parados, que não foram movidos, essas moedas nunca foram mexidas. Então, estima-se que esses endereços são de Satoshi lá do início da rede. É feita uma análise on-chain conhecida como padrão Patoshi. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente já tinha falado sobre o padrão Patoshi, mas eu me esqueci, né? E aí, fazendo esse artigo, me veio de novo esse termo. Eu acho que muita gente não conhece esse padrão, nunca ouviu falar. A gente poderia explicar aqui para a galera o que é isso, o que é esse padrão Patoshi. Boa. O Patoshi, ele vem justamente do inglês do pattern Satoshi, né? Então, padrão Satoshi, tu já traduziu automaticamente. Por isso que se chama Patoshi, não padrão Satoshi. Acho que esse é o primeiro ponto, de onde vem esse P no Patoshi, né? E o outro ponto é como tu também já explicou, como o Bitcoin é uma rede transparente, a gente consegue auditar tudo que acontece na rede, tanto agora em tempo real, quanto o passado, tudo que já aconteceu, é possível ver todos os mineradores lá do passado, desde que a rede começou a rodar em 2009 até agora. Então, de acordo com análises de dados de moedas Coinbase, de endereços e tempos, né? Tipo, geralmente quem minerava neste horário era Satoshi. Então, juntando várias possibilidades ali de padrões, então, de criptográficos, de comportamento e
correlacionando com outros endereços também, se chegou nesses endereços que formam o padrão Patoshi, que seria atribuído a Satoshi Nakamoto. E para mim, o mais interessante e incrível da história do Bitcoin é justamente que o criador, ele nunca vendeu, como tu falou, Cacá, e ele seguiu o consenso da rede. Então, se a gente pega outros protocolos de Bitcoin que existem, os criadores dos protocolos, eles se dão de presente algumas moedas lá no início, antes da rede começar a rodar, como um privilégio exorbitante, e eles recebem essas moedas fora de consenso. E essa é a principal crítica dos shitcoiners ao Satoshi. Bitcoin é igual a tudo, não é descentralizado porque o Satoshi acumula aí 5% do supply da rede, tem 1 milhão de Bitcoin, se ele vender, acabou para o Bitcoin, isso é centralização da rede. Não, isso é arrotar um monte de besteira de quem não estudou Bitcoin. Primeiro que o Satoshi, ele seguiu o consenso, então ele minerou seguindo as mesmas regras que todo mundo. Então ele não teve um privilégio exorbitante. Segundo ponto, ele nunca vendeu, nunca movimentou essas moedas. Então, se o Satoshi existe, se ele é uma pessoa e está vivo, essas moedas nunca foram usadas para realizar lucro em cima dos usuários. Então, isso mostra como o Satoshi estava muito mais interessado em provar o conceito do Bitcoin como uma rede descentralizada, muito mais do que lucrar com o Bitcoin como um dinheiro que tende a ser adotado e tende a se valorizar no futuro. E voltando ao argumento que eu mesma criei, mesmo se ele surgisse e ele vendesse, isso na verdade só redistribuiria Bitcoin para toda a rede. Então isso não seria um fator de centralização, porque Bitcoin não funciona via Proof of Stake, mas sim via Proof of Work, onde quem tem mais poder computacional conseguiria dominar a rede, e o Satoshi nem tem mais poder computacional, ele nem está minerando mais. Então, essa possibilidade de Satoshi minerar e dominar a rede, centralizar, não existe, né? E ele nunca movimentou. Então, isso mostra... E mesmo se movimentasse, isso não seria um problema para o Bitcoin, porque é assim que a rede está redistribuindo as moedas, através de pessoas que vendem e novos entrantes conseguem participar. Então, só fechando aqui o argumento, porque eu levantei essa bolinha, né? Eu misturei os assuntos, padrão Patoshi, com a quantidade de Bitcoin que o Satoshi tem, mas acho que agora é o momento de falar sobre todos os foods também atribuídos a essas moedas, né, Cacá? E, Carol, o mais louco é que ele não só é essa pessoa, entidade, grupo, sei lá eu, que tem o maior número de moedas, como também seria aí uma das pessoas mais ricas do mundo, caso se soubesse, né, quem é essa pessoa, né, se Satoshi Nakamoto fosse uma pessoa. Porque essas mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin representam hoje algo em torno de 80 bilhões de dólares. É muita coisa, né? Quando o Bitcoin estava ali na faixa dos 100 mil dólares, o Satoshi ele era uma das 10 pessoas mais ricas do mundo. Claro, o Bitcoin oscilou, ele caiu no ranking, né? Mas se Bitcoin continuar valorizando, e tende a continuar valorizando, ele também tende a subir algumas casinhas aí ao longo do tempo, como uma das pessoas mais ricas, como tu falou, Cacá. Isso seria muito louco também. Detalhe, em só 17 anos, né? Atingir esse marco. Sim. É impressionante. É o poder de uma criação revolucionária com alto poder de adoção e disrupção. E é isso que acontece, né? Crescimento exponencial de tudo ao redor desse tipo de inovação. E o outro fator é que a gente vai comentar, acho que agora saindo depois do Satoshi, é que por enquanto ele é o maior detentor de Bitcoin. A gente está vendo uma corrida, né? Por mais entidades terem, mas vamos ver se vão conseguir acumular tanto quanto o Satoshi. Isso porque nos dados ali da Arkham, o Satoshi Nakamoto ele tem 5,5% da oferta de Bitcoin. E aí abaixo dele estão as exchanges, né? Então, aí eu vou pegar aqui os dados para não falar besteira, né? Primeiro vem o Satoshi, aí depois vem as exchanges. E dentre as exchanges está a Coinbase, liderando o ranking ali com 976 mil BTC sob a custódia, né? O valor que representa 5% de toda a oferta disponível. Depois aparece a Binance, em seguida, com cerca de 300 e... Desculpa. Depois aparece a Binance em seguida com cerca de 631 mil BTC, ou aproximadamente 3% da oferta total. E aqui, Carol, tem um detalhe, né? Então, a gente fala que primeiro Satoshi Nakamoto, depois vem a Coinbase e mais abaixo ali vem a Binance, né? As duas maiores hoje exchanges, quando a gente fala dessa categoria aí de empresas, né? E também de detentores, maiores detentores de Bitcoin. Só que tem um detalhe aqui. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam, pô, é a Coinbase que tem esses Bitcoin, é a Binance que tem os Bitcoin. Na verdade, eles estão custodiando Bitcoin de empresas e de pessoas, né?
Sim, eu ia falar exatamente isso, que os Bitcoins das exchanges não são das exchanges, né? São das pessoas para quem elas fazem custódia, de quem está negociando ali na plataforma. Tem um outro fator ainda com relação à Coinbase, é que a Coinbase tem a maior parte dos Bitcoin, dos ETFs e de fundos. Então não é só diretamente o Bitcoin dos clientes da Coinbase, mas também entra grande parte das corporações que têm Bitcoin estão custodiados na Coinbase. Então, esse número talvez seja até maior do que o que aparece aí, né, Cacá? Por exemplo, os Bitcoin da Strategy, grande parte está na Coinbase, da BlackRock também. Então, isso é só a partezinha ali dos clientes que estão com dentro da Coinbase, mas tem uma outra fatia oculta que não aparece, que quem está fazendo custódia é a Coinbase. Então, é por isso que esses players que começaram desde o início ali da rede, né, 2013, 2012, 2014, como a própria Coinbase e a Binance, acabaram se consolidando muito, virando grandes plataformas de trading, de ICO, de lançamento de shitcoin, e acabou atraindo muita liquidez também e criando confiança, entre aspas, né, no mercado como plataformas de acesso. E que de fato facilitou, porque quando a gente começou a estudar Bitcoin, tu mesmo tem a tua história, né, de 2013, 2011, que tu sempre conta, que tu tentou comprar e não conseguiu. Essas plataformas que facilitaram o acesso para muitas pessoas ao longo do tempo, então isso é um ponto positivo, só que, por outro lado, teve todo um fator de deseducação, né, que misturaram Bitcoin com cripto, com shitcoin, foram plataformas de lançamento de um monte de scams, de ICO fraudulento, de meme coin, de um monte de produtos nada saudáveis, e ainda alguns bugs controversos ao longo da história, né, como, eu lembro lá 2017 e 2018, quando o Bitcoin subia muito ou caía muito, momentos de grande volatilidade, essas plataformas ficavam fora do ar. Então, é um jogo. É um pouco polêmico, porque ao mesmo tempo que elas deram muito acesso, elas também facilitaram questões polêmicas, né? Seja de produtos não saudáveis, seja de falta de operação ao longo do tempo. Mas até que são as maiores, estão aí e estão custodiando não só para varejo, como para corporações. E aí é que tá outro ponto que tu acabou de comentar, Carol. Quantos bitcoins de varejo, de pessoas, né, comuns, que não é aí bitcoin de instituições que essas exchanges estão fazendo a custódia. Quantos bitcoins de pessoas que não estão nesse bolo aí de todo esse bitcoin que eles estão custodiando, né? Pessoas que não fazem a própria custódia. Também tem isso, Aí, a gente não tem esse dado, essa informação. mas esse é o dado, não é? A gente tem o dado de quanto elas estão custodiando no total. Dentro desse bolo, deve ter muitos bitcoins de pessoas que estão deixando na corretora, que estão deixando na Coinbase, que estão deixando na Binance. A gente não sabe o quanto é da própria corretora, o quanto elas estão fazendo custódia para ETFs e o quanto é de varejo. A gente não tem essa divisão, né, dentro desse bolo total do que eles Tá, estão custodiando. esse era o meu argumento de antes. Esse valor é do quanto elas custodiam para varejo. Porque o da Strategy tá lá embaixo. Da BlackRock tá lá embaixo. Então, tá na Coinbase, mas é da Strategy. Sabe? Eu acho que é do varejo esses Bitcoin. É das Tu acha pessoas. que tudo isso, então, é das pessoas? Eu achei que poderia estar tudo misturado aqui, uma conta total. Varejo e empresas pequenas, não tesourarias gigante, porque depois a gente vai ver ali a quantidade que a Strategy e BlackRock tem. Eles estão separados nessas análises, né? Nessas pesquisas. Mas por isso que eu falei antes que Tá, a Coinbase tem muito mais do tá, que. mas só um pouquinho. Dúvida agora que tu trouxe para esse podcast. Onde estão custodiados os bitcoins da BlackRock? Quem disse que é na Coinbase? Tem essa certeza? Tenho quase Porque, certeza. porque Eu hoje as empresas, as tesourarias, elas não necessariamente deixam em Coinbase e Binance, pelo que eu sei, até onde eu sei, não é na Binance, né? Não, na Binance não é porque não é nenhuma empresa americana, né? Então eles deixam na Coinbase porque é uma empresa americana. Eu acho que eles se sentem mais seguros juridicamente deixando na Coinbase do que numa outra empresa que, sei lá, onde é que tá, Ilhas Caimã, sabe? Mas tem tesourarias de Bitcoin que não deixam na Coinbase, que deixam em Tem. outras empresas. Assim como a Fidelity faz a própria custódia, entende? Tem, mas não é todo mundo, grande parte fica na Coinbase. Deixa eu perguntar aqui para
nas buscas da IA, onde é que tá essa fonte que é mais rápido de eu trazer aqui? Gente, a Carol ferrou com o computador dela, porque ela tá ali, né, fazendo um monte de coisa de IA, de dev, fazendo aplicativo. Agora, toda vez que ela sai aqui da tela do podcast, que ela abre uma tela fora do podcast durante a gravação, fica assim, ó, Tô travada agora? totalmente travada. Ah. É a IA, viu? Estragando aqui o podcast. Olha aqui, ó, Isso. Coinbase. Os bitcoins da BlackRock estão custodiados na Coinbase. Tá, e os da Coinbase Custody. Tá, Também, e os... a Strategy eu tenho certeza que tá na Coinbase. Certeza tá. absoluta. Tá. Ela se voltou para a custódia. Esse era o meu argumento anterior. Esse valor aí que tu falou, quase 1 milhão, 900 mil Bitcoin, é do varejo, é da custódia da galera pequena. Pode ser empresas pequenas também. Mas os grandões, Strategy, BlackRock, deixam na Coinbase Custody, que não tá. Então ela custodia muito mais do que esses 900 mil. Esse era o meu ponto, né? Entendi, sim, não Anterior. faria sentido a pesquisa a pesquisa aqui da Arkham fazer um somatório duplo, né? Porque eles falam, Isso. o próximo item é justamente esse. A BlackRock e a Strategy estão ali no páreo, cada uma com 4% né, do total da oferta. Eu até acho que esse dado aqui, que é do mês passado, já mudou, porque aqui fala que a BlackRock tem mais Bitcoin do que a Strategy. Isso. Recentemente, né, o Saylor anunciou uma nova compra de Bitcoin e a Strategy foi a grande notícia, até que a Strategy conseguiu ultrapassar em números a BlackRock. Então, mas é mais ou menos por aí, né? 4% cada uma detém da oferta de Bitcoin. Então, estão ali, né? Os 4 primeiros no ranking é Satoshi Nakamoto, Coinbase, BlackRock e a Strategy. A Coinbase e ainda tem também a Binance, né? Que entraria aqui no meio dessa galera. Então, são 5 aí maiores detentores até o momento. E olha que louco, né? A Strategy, desde 2020, em 5 anos, 6 anos, conseguiu acumular tanto Bitcoin. E a própria BlackRock, né? É que a BlackRock já está consolidada globalmente, tem acesso à liquidez global. Mas a Strategy, como cresceu como empresa, criando produtos financeiros atrelados ao Bitcoin. E isso só mostra uma demanda absurda por ativos que pagam acima da inflação, que não estão correlacionados com produtos de países e correlacionado com os problemas dos países, né? E como a exposição a Bitcoin está tendo demanda, principalmente por fundos de pensão e fundos de hedge, enfim, diversas empresas globalmente que não teriam acesso direto, ou não querem fazer a própria custódia, ou não podem fazer a própria custódia por regulação interna ou por causa das regras de cada país, acabam se expondo indiretamente através desses produtos. E aí a gente está vendo um crescimento gigantesco, é por isso que cresceram tanto, né? Tanto BlackRock quanto Strategy, ao longo desses últimos 2, 3 anos. E então, o último dado que eu tenho é que a BlackRock estava com 815 mil e Strategy 850 mil Bitcoin. Também estão se aproximando de Satoshi. Mas se a gente junta, então, só esses dados aí, Coinbase, BlackRock, Strategy, já ultrapassou a quantidade de Bitcoin que Satoshi tem. E grande parte está na Coinbase. Então, olha o tamanho. O honeypot, que é a Coinbase, como uma grande custodiante de Bitcoin globalmente. Exato, e aí quando todo mundo pensa assim, Bitcoin agora tá em baixa, né? Bitcoin voltou para os 70 mil dólares, ninguém tá querendo muito saber. Não é bem assim, né? Essas instituições continuam fazendo compras constantes. Sim, porque esse é outro perfil, a gente já falou isso, acho que em outros podcasts, né? O varejo compra na emoção. Subiu, vai continuar subindo. E só chama atenção e começa a estudar ou começa a acumular quando sobe. Isso é clássico, a gente vê aqui nas nossas redes, a gente vê no Google, a gente vê enfim, geral, nas manchetes. Sai muito mais notícia de Bitcoin quando ele está em alta. Só que esse perfil que entrou agora, as corporações, eles não compram na FOMO da subida ou vendem na queda. Eles compram, eles acumulam de forma constante, eles têm muito mais liquidez que o varejo, então eles conseguem ter muito mais disciplina e volume para acumular. E isso já está mudando. Enfim, vai sair vídeo essa semana sobre o quanto o preço do Bitcoin mudou depois da entrada dos institucionais. Então, são esses players que estão deixando o Bitcoin muito menos volátil. Isso é uma
É uma dicotomia, né? Porque se antes eram as instituições que diziam que Bitcoin era muito volátil para ser um ativo seguro, para ser inserido no portfólio, conforme eles foram entendendo o Bitcoin como uma proteção contra o sistema fiat, como um ouro digital, como algo que tem possibilidade de crescimento exponencial muito maior do que qualquer outro ativo, a própria entrada deles suprimiu a volatilidade por causa dessa grande injeção de liquidez e por não atuar alavancado nas subidas ou nas quedas, que é o que o varejo faz. O varejo entra alavancado na subida e aí é liquidado tudo em cascata, ou na queda também, entra em short, tudo alavancado. E a gente vê aqueles movimentos de grande volatilidade também impactado pela especulação, pelos traders. Então, essa entrada dessas grandes empresas suprimiu um pouco da volatilidade que o próprio varejo tinha, né? Pelo perfil de especulação, o perfil betinha, da galera que estava comprando Bitcoin só pelo rush da adrenalina da volatilidade de preço. Então, esse é outro fator que esse perfil trouxe. Carol, ainda dentro desse tópico aqui, dentro dessa faixa, né, de acumuladores, dos maiores acumuladores de Bitcoin, e dentro do que tu falou, tu pode dar um spoiler aí para nós? Tu acha que a entrada dos institucionais foi o que os institucionais, acabaram alterando o ciclo do Bitcoin? Eu não sei se alterando o ciclo, mas estabilizando e acelerando o processo de sincronização do preço. A rede Bitcoin não tem nada a ver com preço, tá? Tanto que Satoshi nunca falou de preço ali no white paper, e o preço do Bitcoin, na verdade, é puramente a visão das pessoas, do mundo, do mercado, sobre o quanto o Bitcoin deveria valer naquele momento. O que eles alteraram foram justamente a volatilidade. Então, eles conseguiram, com muita liquidez e compras constantes, eliminar a volatilidade ou reduzir muito a volatilidade que existia tanto no início do bull quanto no carimbo do bear, né? Quando o Bitcoin cai. Então, a gente viu que o Bitcoin teve uma grande correção ali desde outubro do ano passado, 2025, 50%, mas não chegou a cair os 70%, 80% como nos ciclos anteriores. Esse é o spoiler. E já se sabia há muito tempo que isso iria acontecer, né? Conforme mais empresas e pessoas começassem a adotar Bitcoin, o preço estaria se estabilizando, não tendo uma volatilidade tão grande. Agora, não quer dizer que daqui a pouco o varejo acorda, porque Bitcoin começou a subir, e começa a ter mais volatilidade em períodos específicos. E o que eu ia concluir, que eu me atrapalhei nos meus próprios argumentos, é que a entrada dos institucionais acelerou essa sincronização com o mercado de liquidez macro global, ou seja, quando os juros começam a baixar e os governos começam a imprimir mais dinheiro e tem mais liquidez, a tendência é que todo o mercado suba, tanto ações quanto, enfim, diversos ativos globais. O Bitcoin começou a sincronizar com os ciclos macro e não só pelo seu ciclo de halving, que era o que aconteceu até os ciclos anteriores.